Olá, hoje viajamos à Alemanha para trabalhar um pouco dessa filosofia política e concepção ética também, que leva em conta a linguagem e o seu papel fundamental, que é a Escola de Frankfurt. Essa proposta de uma razão dialética ou comunicativa. A Escola de Frankfurt, que podemos ver aqui também, aqui é aqui nós vemos a entrada dela na atualidade, né? Um portão prosaico, é o Institut für Sozialforschung. Ela foi fundada em 1924 em Frankfurt. Em 1934, ela se transferiu para a Universidade de Columbia, em Nova York, e retornou a Frankfurt em 51. Pelos intervalos, a gente consegue ter uma ideia do que acontece aqui. Por que ela vai de Frankfurt para Nova York e retorna? A gente percebe exatamente que é o período de ascensão do nazismo. Nesse período, ela se transfere para Nova York, Colômbia, e retorna no pós-guerra, em 1951, onde permanece até hoje. Quando a gente fala de Escola de Frankfurt, a gente fala tanto de um lugar específico, né, que é esse que aparece aqui. Existe um Instituto de Pesquisa Social, um prédio, uma instituição acadêmica e um tipo de pensamento que se desenvolve nesta instituição. Tá? É a isso que se refere a Escola de Frankfurt. E que é marcada pelo período do seu surgimento e a ascensão do nazismo e a sua reação a ele. Tá? A de Frankfurt, ela é uma escola de pensamento alemã que reage a essa realidade do nazismo e que, apesar daquilo que vê, propõe alguns caminhos que nós somos do nazismo. Então, é um grupo, ali nesse Instituto de Pesquisa Social, há sociólogos, economistas, psicólogos e cientistas políticos que se debruçam sobre a sociedade para compreendê-la. Isso é o Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt. A primeira geração, nós temos alguns grandes autores, como Adorno e Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, Pollock, Erich Fromm e Löwenthal. Tá? São autores que estão ali mais no seu início, cujas obras permanecem muito fortes. Na sua segunda geração, nós temos Habermas, Jürgen Habermas, Oscar Necht, Albrecht Bellman e Axel Honneth. São aqueles, basicamente, que permanecem na ativa até a contemporaneidade, né? Que ainda estão aí, ok? Então, nós temos uma escola filosófica com membros na ativa. Estamos, portanto, falando de uma filosofia ético-política, uma filosofia da linguagem que é contemporânea. Adorno e Horkheimer estão entre os principais autores da primeira geração, e essa primeira geração é a que passa pelos horrores da Segunda Guerra e do nazismo de uma forma mais intensa. Adorno e Horkheimer, eles escrevem juntos, por isso a gente sempre fala Adorno e Horkheimer, sempre os coloca juntos, e essa é uma foto deles, eles têm uma parceria de trabalho muito interessante. Eles escrevem uma obra chamada Dialética do Esclarecimento, né, em que apontam exatamente o caráter dialético do iluminismo, né? Esclarecimento, que é também um dos sentidos do iluminismo, que a gente já viu no passado, a gente já conhece, a ilustração, lightning, luminismo,
Siècle de Lumière, of Clarum, são as formas e as expressões usadas para descrever um determinado momento na história do pensamento, né, em que há uma busca pela razão, uma ideia de que a razão ela ilumina a vida e leva à prosperidade, à paz, à saúde, à eliminação de conflitos, etc. Essa valorização da razão e da racionalidade humana. E Adorno vai apontar alguns problemas que ocorrem aí também. É uma dialética, então ela está mostrando o que o esclarecimento foi e fez, mas também os lados negativos que ele nos legou. Então, a gente que já conhece um pouco do que foi o iluminismo e que já relembrou, pode então começar a pensar um pouquinho mais do que seria essa dialética do esclarecimento. Ele olha para o momento da Revolução Industrial, em que surgem as indústrias, produção em linha, e um controle cientificamente planejado, e que permite essa produção em massa. Não é mais aquela... Há uma substituição daquela produção artesanal, peça por peça, para uma produção em linha. E aquela produção artesanal, em que o artesão tinha o domínio de cada etapa de produção, é substituída por uma produção em linha em que cada trabalhador e trabalhadora conhece apenas uma das etapas de fabricação. Bom, o que o Adorno e o Horkheimer mostram é como essa planificação, de uma certa forma, essa automação da produção, né, vai também deixar as suas marcas na vida humana e não apenas industrial. Essa planificação que permitiu controlar e dominar a natureza, ela vai se refletir no domínio do ser humano pelo ser humano. E aquilo que eu uso para dominar, por exemplo, a produção do carvão, vai se tornar também uma forma de dominar o produtor, o trabalhador do carvão. Esse é, para o Adorno, um paradigma, o modelo da ciência, de acordo com Francis Bacon. Saber é poder, conhecer para dominar. A razão, ela se torna instrumental, uma razão para conhecer e dominar. Primeiro eu conheço e domino a natureza, e depois também o ser humano, como consequência. Quando Adorno e Horkheimer fazem esse apontamento dessa racionalidade que é instrumental, ele tem em mente tanto o marxismo ortodoxo quanto o positivismo. Ele está igualmente criticando a ambos. Ele não está tomando uma posição marxista ortodoxa para criticar a sociedade de mercado ou o positivismo. Não, ele está vendo que em ambos os casos se observa a mesma coisa. Planificação da produção, do ser humano, da sociedade, homogeneizando, da mesma forma que na linha de produção, da mesma forma que se lida com a natureza, homogeneizando a sociedade, estendendo um domínio ideológico sobre os seres humanos. Há dois filmes que eu indico para isso, para entender um pouquinho de como é essa sociedade. Tempos Modernos, um filme antigo do Chaplin, muito interessante para pensar a sociedade sob o paradigma do controle. E aqui também tem o Triunfo da Vontade, e tem também um outro filme que é a Arquitetura da Destruição. Tá? Então, aqui é que o Adorno e Horkheimer vão colocar essa sociedade se torna homogênea por meio das mesmas técnicas que são aplicadas na indústria. Nós passamos a ter uma massificação, a produção em massa de produtos, de objetos e também de pessoas. Bom, o Habermas, mais para frente, que já é da segunda geração, discípulo de Adorno,
que é professor aposentado, porém ativo, ainda, né, um filósofo ativo, ele coloca, nessa continuidade da obra de Adorno, o paradoxo da razão que, por um lado, liberta dos mitos, e isso é bom, ela é uma razão libertadora, me leva a questionar e a pensar, porém, ele observa que na sociedade moderna, a própria razão se transforma em inimigo, porque ela se torna objeto de fé, de crença cega. Então, a racionalidade é mitificada sob a forma de coisas como um cientificismo. Quando eu não questiono, se alguém diz que isto foi feito por um técnico da área, eu sequer procuro saber quem, por quê, quais foram os dados. Eu aceito esta palavra. Então, eu estou mitificando a razão e os seus representantes. E é isso que vai permitir o domínio ideológico de seres humanos por seres humanos. O domínio da natureza se torna um domínio do ser humano pelo ser humano. Produzimos os modelos que usamos para vencer e dominar a natureza na sociedade, dominando o ser humano também. Para Habermas, que não é um opositor da modernidade e do esclarecimento, mas sim um crítico, procura separar, né, quais são as boas características e as não tão boas. Então, o erro da modernidade é que, nessa modernização capitalista, ela foi calcada na razão instrumental, essa razão que serve para dominar, conhecer e dominar, se torna poder. A razão instrumental, ela vai gerar uma racionalização da sociedade. E aqui o paradigma da razão é o sujeito solitário. Eu e a minha razão. Eu e o que eu penso. Eu e a minha consciência. Então, nesse caso, ele propõe o quê? Uma irracionalidade? Não. Interessante que Habermas, ele leva em conta os críticos da razão, os mestres da suspeita, como Nietzsche, como Marx, como Freud. Ele leva em conta essas críticas, mas ele não capitula, ele não se deixa vencer por essas críticas. E ele propõe que sim, não é a razão e o seu exercício que são negativos ou impossíveis, mas sim a forma como nós lidamos com a razão. Tá? O que ele propõe, no lugar do sujeito solitário, é a passagem para um sujeito comunicativo. Passar do paradigma da consciência para a comunicação. Esse sujeito que sai de si e encontra o outro, e leva em conta aquilo que o outro pensa. Citando o próprio Habermas, não é a relação de um sujeito solitário com algo no mundo objetivo que pode ser representado e manipulado, mas a relação intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam assumem quando buscam entendimento entre si sobre algo. Ao fazer isto, os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas, e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social comum e em seu próprio mundo subjetivo. Então, vejam essa consideração de que eu sou sujeito e o outro também é. São sujeitos racionais. Né? E como que é esse mover, esse diálogo leva em conta as interpretações simultaneamente, o que o objeto é, essa interpretação objetiva, então ele valoriza, sim, a objetividade, o que ele representa na sociedade e o que ele representa para mim. E dessa forma, eu estou levando em conta o mundo, a cultura e esse meu lugar de sujeito e o lugar do outro como sujeito.
essa relação intersubjetiva é o que ele propõe como razão dialética ou razão dialógica, razão comunicativa. Ok? E é isso que nos ajuda a pensar um pouquinho a escola de Frankfurt, a sua proposta de uma razão comunicativa. Um abraço e até mais.